Olá, seja bem-vindo você que está chegando aqui neste canal pela primeira vez. Seja bem-vindo de volta você que já me conhece, que já tivemos outras oportunidades, outros encontros de falar sobre o direito. Mais uma vez estou aqui para conversar com vocês sobre temas interessantes do dia a dia, do direito civil, do direito do trabalho. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Cristiano Magalhães, sou professor de curso superior há 15 anos, professor de curso técnico há mais de 10 anos, somando toda aí a caminhada em cursos técnicos e superior, tem aí mais de 20 anos, 25 mais ou menos, de atividade de formação de turmas de recursos humanos, administração, contábeis e de curso do direito, né, que foi aí a minha última atuação como professor. No escritório, atuamos lá na área civil, na área trabalhista, na área de direito administrativo. E tenho esse canal aqui para compartilhar com vocês algumas informações, algumas notícias, algumas práticas do dia a dia, não só para quem é do direito, mas também e principalmente para quem não é. Porque eu acho que é muito importante, mesmo aqueles que não sejam do direito, saber como funciona, saber ali alguns detalhes, algumas questões práticas do dia a dia, para poder saber o que tem de direito, como brigar, como discutir, onde pesquisar, para poder fazer a defesa dos seus interesses. Nós sabemos, né, não é de hoje, que pessoas informadas conseguem lidar muito melhor com as adversidades do dia a dia. E a minha missão é essa, compartilhar com vocês informações que possam te ajudar a crescer, né, como pessoa, a crescer como profissional, a ter uma formação melhor, a buscar melhores condições de vida, melhor qualidade daquilo que é uma prestação de serviço, de um atendimento no seu trabalho. A minha proposta é ajudar você que compartilha comigo essa caminhada, tá bom? No tema de hoje, vocês já viram no comecinho, um dos pontos mais discutidos nos processos trabalhistas, estatisticamente é um dos temas mais recorrentes na Justiça do Trabalho, não só aqui do estado de São Paulo, na segunda e na 15ª região, mas no país todo, que é relacionado à jornada de trabalho. O tema jornada de trabalho, horas extras, horas noturnas e por aí vai, envolvem sempre muitas dúvidas e muitas discussões. E eu sempre comentei nas minhas aulas com os alunos, tanto das turmas de recursos humanos, administração, como as turmas do direito, nas disciplinas de direito do trabalho, direito processual do trabalho, que jornada de trabalho é um tema que não é difícil. O problema está na conta. A legislação trabalhista, a CLT e a Constituição principalmente, elas nos dão o conhecimento necessário para saber que direito nós temos, os limites de atuação do empregador, do empregado, no contexto geral e também na questão de jornada de trabalho. A ideia básica da jornada de trabalho é estabelecer um limite de atuação para o empregador e o empregado, para que não haja abuso da parte de um contra o outro. E aí tanto faz o abuso partir do empregador contra o empregado e vice-versa, né? Mas nós vamos chegar lá nesse detalhe daqui a pouco. Só que quando a gente vai para o dia prático, o que a gente percebe é que o que falta para as pessoas é um pouco do conhecimento prático e não é do direito. O conhecimento prático da matemática, por exemplo. Um pouco de raciocínio, um pouco de percepção de como colocar isso na prática. Então, o que eu venho passar para vocês aqui hoje é exatamente essa questão de vamos pensar um pouquinho e trabalhar com números, tá? Não sei se você já tomou sua água hoje, deixa eu tomar a minha aqui. É isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos trabalhar um pouquinho com números para entender como a legislação atua dentro da área do direito do trabalho na questão da jornada de trabalho. Mas, Cristiano, alguém vai dizer, né? Eu não preciso saber fazer conta. Eu tenho sistema. Eu tenho lá o meu escritório de contabilidade, em que tem um programa super, ultra, mega power, que eu coloco a hora que o empregado entra, a hora que o empregado sai, através do registro eletrônico, e aí então ele já me dá todo o cálculo pronto. Ótimo.
Excelente. E se a energia acabar? E se o seu computador tiver algum problema? Queimar HD, tiver um vírus e apagar todos os seus registros? E justo naquele momento o seu cliente diz assim, olha, eu estou com um problema lá com o meu colaborador e eu preciso resolver uma questão de jornada de trabalho e tem que ser agora. Calcula para mim. Como é que faz? Para você que atua na área do direito do trabalho, como advogado, preposto, estudante de direito do trabalho, quando você vai para a audiência e muitas vezes não tem afinidade com o direito do trabalho, porque lá na faculdade não tinha a percepção da prática, né? As aulas de direito do trabalho vão muito na teoria e acabam deixando a prática para depois, na sessão de estágios e tudo mais. Quando você senta ali na hora da audiência e o juiz, né, coloca lá para as partes, vamos fazer um acordo? Doutor, doutora, essas horas extras aqui, tá certo isso? O senhor não quer repensar um pouco a sua jornada para ver se de repente tem uma possibilidade aqui de quebrar um pouquinho e fazer um acordo melhor? E aí? Você tem que fazer o cálculo na hora. O juiz, a outra parte, o seu cliente estão esperando que você faça a conta naquele momento. Não dá para dizer, olha excelência, eu vou voltar a semana que vem com o cálculo pronto porque eu vou usar do sistema. Ou vou abrir aqui o meu notebook, o meu tablet, o meu dispositivo para poder jogar as informações aqui. Só um minutinho que está processando eu já tenho o cálculo pronto. Não, ele quer que você faça na hora, não dá para esperar, porque tem uma fila de audiências para acontecer. Então é importante que qualquer um que lide com o dia a dia do direito do trabalho, e não precisa ser profissional, não precisa ser o contador, não precisa ser o advogado. Imagine você que está trabalhando, chega em casa com dúvida se o pagamento foi feito do jeito certo, se aquela conta que o RH fez está certa, porque não foi bem assim que você anotou o cartão. Você tem tudo lá anotado, entradas, saídas, mais ou menos. Quero fazer um levantamento. Como é que eu faço isso? Então é isso que a gente vai ver aqui nesse papo rápido de hoje, tá? Então deixa eu fazer aqui a minha correção aqui numa coisinha, isso. Então vamos lá. Vamos falar um pouco então da teoria da jornada de trabalho, que vocês estão vendo aqui embaixo. Depois a gente vai trabalhar com os números, tá? Então funciona assim, ó. Deixa eu chegar aqui na minha apresentação. Isso. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que a jornada de trabalho é decorrente de uma previsão legal. Os limites estabelecidos pela legislação dizem o que o empregador pode e não pode fazer. Então vamos aqui para o básico hoje, tá? Não vamos discutir jornada 12 por 36, discutir semana espanhola, como é que faz as questões de compensação. Vamos começar com o básico, o arroz e feijão, que a gente pode entender facinho. Lá na CLT estabelece que a jornada de trabalho, né, esse período que o empregado se encontra à disposição da empresa. Então, primeiro ponto importante, tempo à disposição da empresa, do empregador, né? Não precisa ser necessariamente empresa, eu posso ter um empregador que seja pessoa física, mas é o tempo que ele está ali trabalhando, que ele está aguardando, recebendo ordens para vir a trabalhar depois. Muitas vezes um treinamento pode ser entendido aí como dentro da jornada de trabalho. E aí a CLT estabelece esses limites, né? A jornada de trabalho semanal, 44 horas, a jornada mensal, 220 horas, e a jornada diária não superior a 8 horas. E aí vocês veem aí que eu fiz a anotação, né? Regime de compensação. Porque acontece assim, se a gente pegar as 220 horas por mês, ou as 44 horas por semana, e considerar os dias da semana, não vai bater, né? Então veja bem, a semana de 7 dias, a gente não vai trabalhar as 44 horas em 7 dias, porque obrigatoriamente um dia é o descanso semanal remunerado. Um dia nós temos que entender como sendo DSR, tá? Então excluímos um dia. Sobram 6. Se a gente não pensar em compensação, aumentar num dia uma quantidade de horas, diminuir em outro para poder manter o mesmo equilíbrio, a gente poderia fazer assim, 44 dividido por 6,
Então eu tenho aí 7 horas e 20 ou 7,33 horas por dia, totalizando 44 na semana. Se a gente considerar a jornada mensal, 220 horas, aí eu preciso incluir o descanso semanal remunerado. Então, na média dos meses terem 30 dias, alguns têm 31, fevereiro 28, com exceção do ano bissexto que tem 29, os outros meses giram em torno aí na média de 30 dias, e esse foi o padrão que o legislador decidiu adotar, mês com 30 dias. Então, se eu pegar 220 horas e dividir por 30, e por que 30? Porque eu vou contar os dias úteis e os descansos semanais remunerados que o empregador é obrigado a pagar. Então, o DSR, o descanso semanal remunerado, ele é contado como sendo um dia, não é útil, porque o empregado não trabalha, obviamente ele descansa, mas é contado para efeitos de jornada de trabalho, para computar a jornada mensal. Então, 220 dividido por 30, nós vamos chegar de novo em 7,333 ou 7 horas e 20. E é aí que a gente começa a ver o primeiro problema na hora de fazer o cálculo. Como é que a gente faz a conversão de hora relógio em hora decimal e vice-versa? Veja bem, se você aí na sua casa, onde você estiver agora, pega o seu celular. Não, pega o celular não, porque aí você vai fugir aqui do vídeo. Pega depois. Você pegar aí a sua calculadora e dividir 220 por 30 ou 44 por 6, você vai chegar em 7,33333 e dar uma dízima periódica. Só que a calculadora, ela não trabalha com hora relógio de 60 minutos. Ela só trabalha com decimais. Então, dá para entender que eu tenho unidades diferentes de medida quando eu penso a hora relógio para a hora decimal. Pegar lá o 0,333 e achar que aquilo ali é minuto, vai dar errado. Eu pegar um texto onde diz lá 7 horas e 20, né? Vou colocar aqui o slide anterior. Aonde está dizendo aqui, ó, 7 horas e 20. Se eu colocar 7,2 lá na calculadora, vai dar errado, porque a calculadora vai entender que é 0,2 não é 20 minutos. Então, como é que a gente faz para converter isso? E olha só, esse é um tópico que não tem a ver com o direito, tem a ver com matemática. Tem a ver com aquelas bases da matemática que muitas vezes a gente achava cansativo lá no ensino médio, no ensino fundamental, nas aulas de matemática, nas aulas de física, que a gente às vezes não dava muita bola, mas agora se tornou extremamente importante para a nossa conversa aqui, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço para mudar para minuto para hora decimal? Então eu vou pegar o tempo que eu tenho de minutos e dividir por 60. Então 15 minutos dá 0,25. Se eu quiser fazer o caminho contrário, eu tenho a hora decimal e quero converter em minutos. Eu faço o caminho inverso. Eu pego o tempo em decimal e multiplico por 60. Vai dar 45. E olha só, eu peguei esse exemplo aqui, né, de 15 minutos e 45 minutos para ficar fácil da gente entender um macete que às vezes eu coloco muito em sala de aula. Se a gente pensar no relógio, cada 15 minutos corresponde a 1/4 de hora, sem novidades. Cada quarto de hora corresponde a 0,25 ou 25% de uma hora. Então, 15 minutos, 25% ou 0,25. Meia hora, 0,5. 45 minutos, 0,75 ou 75% de uma hora ou 3/4 de uma hora. Então, deixa eu voltar aqui o slide anterior. Quando eu falo em 7 horas e 20, nós já sabemos que 20 minutos é pouca coisa a mais do que 15. Portanto, é pouca coisa maior do que 0,25. Então, a gente já sabe, nos decimais, que 20 minutos está acima de 0,25. Então,
Ali, se a gente usar um chute, eu sei que dá um pouco mais, 0,28, 0,3, né? Mas, para não errar, a gente vai lá para a regra de 3, tá? Que está aqui, ó. 1 hora tem 60 minutos. X, que eu não sei quantos minutos vão ter, corresponde a 20 minutos ali, né? 20 minutos não, hora decimal, tá? Então, quando eu penso nessa regra de 3, eu faço aquela famosa multiplicação em cruz, né? O x ali, a hora decimal que eu não sei, vai ser os 20 minutos dividido por 60, dá 0,333. Ou seja, eu tenho a hora inteira, que já é uma unidade de medida. Eu vou pegar os minutos, que é outra unidade métrica, converter em hora para decimal e somar os dois. Então, no nosso quadro ficaria assim: mantenho a hora inteira, pego os 20 minutos, divido por 60, dá 0,333. O total, então, basta somar os dois, a hora inteira mais os decimais. Entendeu? É fácil. O problema, a pegada, está aqui. Eu preciso pensar que são unidades de medidas diferentes. Eu preciso converter uma para outra ou o caminho inverso. Então, o que eu preciso me lembrar é de fazer essa regrinha de 3, que é a coisa mais fácil que tem, certo? Por exemplo, olha, tá aqui um conjuntinho, né, para a gente conversar. Então, eu tenho lá um relógio de ponto do empregado, mostrou que ele fez 2 horas e 39 minutos de extra, por exemplo. Não vamos discutir valor. Vamos ver quanto tempo o sistema vai calcular. Vamos lembrar, né? O sistema, ele pega a hora relógio e converte para decimal, porque é a maneira que o cálculo, né, que o equipamento tem para fazer a conta. O cálculo é feito considerando decimais, não hora relógio. Ele não multiplica minutos. E é muito mais prático você transformar só o minuto para a hora decimal do que você pegar a hora inteira e multiplicar por 60 para ver quantos minutos dá. Então, nesse exemplo aqui, se eu fosse trabalhar transformando tudo em minutos, eu teria 120 minutos mais 39, daria 159 minutos. Para que fazer isso? Né? Às vezes eu comento isso na aula. Gente, vamos facilitar. Pega o caminho que é mais prático, mais fácil e com menor chance de errar. Ah, professor, mas trabalhar com decimal é complicado. Não, não é complicado, é questão de praticar, né? Então, olha só, 2 horas e 39 minutos, mantenho a hora inteira, vou pegar os 39 e dividir por 60, usando a regrinha que a gente viu aqui no quadro anterior, tá? Eu pego os minutos, divido por 60, vou ter o decimal. Então, o meu decimal vai ser 0,65 ou 2,65 horas. Lembra que eu falei para vocês? Cada quarto do relógio corresponde a 0,25. 39 minutos é um pouco mais que 50, né? Dá meia hora mais 9 minutos. Então eu tenho 50% ali, já completa, mais 9 minutinhos. Então é pouca coisa a mais que 0,5. Daria para chutar em torno de 0,6. 0,7 já seria muito, porque já seria mais que 40, 42 minutos. Então é um pouquinho antes, 0,65. 4 horas e 8 minutos. Tá ali as 4 horas inteiras, mantenho, não mexo nela. Vou pensar só nos minutos. 8 dividido por 60. 8 é quase 15, né? Falta só ali 7 minutinhos para chegar. Então dá 0, não dá 0,2, dá menos 0,13. Mantenho a hora inteira e somo lá o 0,13, que vai dar 4,13 horas. E a mesma coisa vai acontecer nos outros. 13 horas e 14 minutos. Converto só os 14 minutos, dá 0,23 e somo os dois. O empregado no total da semana fez 17 horas e 48 minutos de extra. Tem 17 horas inteiras, mais 0,8, 17,8 horas. Então vocês vejam que não é difícil. O que eu preciso sempre pensar é que hora e minutos são unidades métricas diferentes.
E por serem unidades métricas diferentes, a calculadora não entende como trabalhar com as duas. Então eu preciso fazer essa conversão. E é muito mais prático converter o minuto para decimal. E aí eu somo o decimal com a hora inteira e resolvo o meu problema, tá? 22 horas e 52 minutos. 22 está lá, quietinho, é hora, não mexo nela. Vou trabalhar só com o decimal. O decimal está ali, 0,86, somo os dois. Então, veja bem, muitas vezes numa audiência, o que o seu cliente quer é que você veja se de repente essas horas estão batendo. E aí você tem lá a hora inteira, você tem os minutos, mas lá em algum registro eletrônico, em algum documento, aparece a hora decimal. Como é que faz para confirmar? Faz a conversão e você chega no valor, tá? Então, isso que é importante que a gente veja aqui, tá? Na nossa... Opa, deixa eu voltar aqui, onde é que eu estou? Aqui. Isso. Que a gente veja aqui no nosso tema de hoje. Quando a gente falar de cálculo de horas, a gente precisa pensar nisso, nessa conversão. Mas o importante não é só a matemática, é o entender, né? Entender como a coisa funciona, entender como o sistema, lá o meu sistema pensa. Por melhor que ele seja, planilhas, sistemas eletrônicos, anotação, né, eletrônica por digital, ótimo. Mas como o sistema pensa? Ele faz essa conversão. E o seu cliente muitas vezes quer que você faça isso na hora, confirme com ele na hora para ver se está batendo. Então, aprendam, pratiquem. Pega o seu cartão de ponto, faça lá uma experiência para você que tem, né, atividade com cartão de ponto, que possa pegar lá o seu espelho. Faça a experiência. Veja quanto tempo deu na sua jornada de trabalho, somando entradas e saídas, e veja lá. Ah, eu trabalhei hoje 8 horas e 43 minutos. Quanto daria isso em decimal? Mantenha as 8, pega o 43, divide por 60, você tem a hora decimal. Entendeu? É importante que a gente saiba trabalhar com o número. Infelizmente, é uma habilidade que pouca gente tem investido hoje em dia. Falo aqui como professor de curso superior, professor de curso técnico. Por muito tempo, esse era um dos grandes fatores que influenciava na avaliação dos alunos no decorrer do período letivo. Porque o aluno, na hora de fazer a resposta da teoria, ele sabia, pegava o CLT, olhava lá o dispositivo, entendia como funcionava e dava a resposta. Mas na hora de fazer a conta, aí dava o problema. Porque falta a prática do cálculo. Eu não vou precisar fazer uso de matemática no direito, no departamento de recursos humanos, eu tenho sistema. E daí? As máquinas falham, os clientes querem resposta na hora. Você precisa saber. Você que é estudante de direito, você que é profissional da área de administração e contabilidade, você que é estudante, né, de direito, de recursos humanos e administração, você que é colega, advogado, advogada, que atua na área trabalhista e que não tem prática de cálculo, tem que praticar, tem que treinar um pouco todo dia, porque é assim que a gente vai conseguir aprender um pouco mais, certo? Então, por hoje é só. Talvez tenha falado demais, seja repetitivo, mas faz o seguinte, deixa aqui os seus comentários. Tem aqui embaixo, né? Você está vendo aqui o campinho para colocar o seu comentário. Se você gostou, dá aqui a sua curtida. Se você achou interessante, compartilha com seus amigos, com seus colegas, com seu contato. Vamos ajudar a divulgar a informação. Se tiver alguma dúvida, manda para mim. Assim que puder, eu já respondo para você, tá bom? Obrigado pela visita, seja bem-vindo e a gente volta a se falar mais adiante. Tchau, tchau para vocês e até mais.